Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos dar continuidade sobre o arcadismo. Então quem perdeu essa aula pode ir lá na plataforma. Nós fizemos uma primeira aula sobre arcadismo. Antes de arcadismo nós falamos sobre o barroco. Então para que vocês compreendam melhor esses movimentos literários, é bom que vocês peguem toda essa sequência das aulas que nós já tivemos. Então, corre lá na plataforma, dá uma olhadinha nas aulas que nós tivemos sobre o barroco, dá uma olhadinha na primeira aula sobre arcadismo, e agora nós vamos explorar um pouquinho sobre a questão do arcadismo em Portugal e também no Brasil. Ver um pouquinho desse contexto histórico que aconteceu em Portugal, o que aconteceu no Brasil e toda a influência que ele traz para a composição desse movimento. Vamos ver os principais autores, tanto em Portugal quanto no Brasil, e ver alguns exercícios também, porque vocês sabem que a literatura ela também é bastante cobrada nos exames vestibulares e no Enem. Então vamos lá para arcadismo em Portugal e no Brasil. Arcadismo em Portugal. O arcadismo em Portugal teve início em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitânia, na capital do país, Lisboa. Posterior ao movimento artístico do barroco, o arcadismo português foi inspirado na Arcádia italiana, fundada em 1690. Vale lembrar que a Arcádia era uma academia literária que reunia escritores empenhados em apresentar um novo estilo, distanciando-se do anterior, o barroco. Uma escola literária, geralmente ela nasce já nessa intenção de querer trazer um novo estilo, de deixar de lado, de deixar para trás aquele estilo anterior. E assim aconteceu também com o arcadismo. O arcadismo ele vem trazer uma nova linguagem, um novo estilo, deixando para trás todo aquele rebuscamento, todo aquele exagero que existia, aquela complexidade que existia na linguagem do barroco. Então aqui esse movimento ele é todo originário e inspirado na Arcádia Lusitânia, né, que foi fundada na Arcádia italiana, desculpa, que foi fundada em 1690. Então ela se destaca aí com alguns aspectos que a gente vai ver agora. De tal modo, o arcadismo esteve marcado por uma arte menos rebuscada e extravagante, que representava o movimento anterior. O arcadismo português terminou em 1825, com a publicação do poema Camões, de Almeida Garré, o qual inaugura uma nova fase, o romantismo. O maior destaque na produção arcade portuguesa foram os poemas, sendo Bocage um dos maiores representantes. Então, como eu falei para vocês, finaliza um estilo literário e já estamos dando início ao outro, né? Nós tivemos o barroco, o arcadismo, e já lá no final do arcadismo já vem surgindo aí o romantismo, né? Como ele coloca aqui, que inaugura uma nova fase. E Bocage é um dos principais representantes do arcadismo nesse momento aqui em Portugal. Arcadismo em Portugal. O arcadismo, setecentismo ou neoclassicismo é uma escola literária empenhada em apresentar um estilo de vida simples e bucólica, longe dos centros urbanos. Desse modo, ele propõe a busca do equilíbrio e o retorno aos clássicos, sendo os principais conceitos Fugere Urbem, que é a fuga da cidade, locus amoenus, lugar ameno, aurea medíocritas, equilíbrio do outro, inútilia, trunca, cortar o inútil, carpe diem, aproveite o momento. São alguns termos em latim, até um pouquinho difícil da gente pronunciar, né? Mas é importante lembrar que vocês podem chamar o arcadismo, vocês podem encontrar o arcadismo com outro nome. Quais os outros nomes que vocês podem encontrar? Podem aparecer nas provas que, caso vocês venham fazer, pode aparecer setecentismo ou também o neoclassicismo. Por que neoclassicismo? Um novo classicismo, porque o arcadismo ele era inspirado em toda aquela configuração clássica, em todo aquele modelo clássico. Então é como se fosse um novo estilo, mas ainda inspirado no classicismo. E aí ele tem todas essas características, que é fugir da cidade, buscar o lugar mais ameno, mais tranquilo, como no caso do campo, o equilíbrio do outro, cortar o inútil e principalmente aproveitar o momento.
O arcadismo em Portugal surgiu na época em que a burguesia dominava os movimentos transformadores culturais e sociais. Os autores árcades fundaram a Arcádia Lusitânia no ano de 1756, entidade utilizada para expressar as artes de cada pensador. Em disputa de poder com a nobreza, os burgueses influenciaram uma reestruturação cultural e política, que chegou em meio à Revolução Francesa e trouxe mudanças significativas para os países da Europa. A Frente Iluminista influenciou fortemente na construção do movimento por meio da linguagem mais descritiva, pautada na racionalidade, uma linguagem mais denotativa e centrada no homem, que é o antropocentrismo. Então, vocês podem observar aí que é bem diferente, né? Tem todo esse contraste em relação ao barroco. Aqui ele vai usar uma linguagem que é uma linguagem mais racional, uma linguagem mais descritiva, mais denotativa, sem aquele tanto de figuras de linguagem que eram utilizadas no barroco, né? Eles usavam o hipérbato, usavam a hipérbole, usavam a antítese, e isso ia trazendo todo um rebuscamento para a linguagem do barroco. Aqui no arcadismo eles disseram que não, aqui nós vamos fazer uma linguagem simples, objetiva, direta, mais descritiva, denotativa. Então vocês vão perceber que todos os temas do cotidiano, a questão da natureza, a questão do campo, eles vão aparecer nas produções árcades. Acredita-se que o arcadismo em Portugal teve seu surgimento atrelado ao equilíbrio que faltava na época. Os movimentos literários anteriores tinham como características vigentes o exagero de coisas e a extravagância. Os arcadistas defendiam que o barroco era um modelo antiquado, precisava ser deixado para trás. Outras escolas como o romantismo e realismo acompanharam o arcadismo, com o objetivo de trazer novas vias de pensamento que auxiliaram no desenvolvimento social do homem, que passou a abrir novos horizontes, visando seu próprio progresso intelectual. Então, o que eles diziam? Não, vamos deixar para trás tudo aquilo, aquilo já está antiquado, nós queremos um novo estilo, nós queremos uma nova forma de compor, um novo jeito de pensar, um novo jeito de produzir. Isso se dava tanto na literatura, como na música, como nas artes. Então eles eram levados a outras características, sem aquele exagero que tinha, sem aquele rebuscamento que tinha no barroco. Eles quiseram deixar isso para trás, eles usam, ainda inspirado nos ideais do classicismo, por isso o nome neoclassicismo. Então vamos aqui para os principais autores. Manuel Maria Barbosa do Bocage, né? A maior figura representativa do arcadismo em Portugal era o poeta português Manuel Maria Barbosa do Bocage, mais conhecido pelo sobrenome Bocage. O autor transitava entre temáticas diferentes para criar suas obras. Com tendências clássicas do romantismo e do classicismo, Bocage era considerado um autor do neoclassicismo. Suas poesias apresentavam uma linguagem direta e simples, expressavam o amor idealizado do romantismo por meio da exaltação da mulher amada e de elementos da natureza, ou momentos descritivos de uma vida pessoal simples, que temia a morte e a carência de sentimentos afetuosos. Lembra que quem perdeu a aula passada pode dar uma revisitada lá e ver que uma das características do arcadismo era justamente essa, a idealização da mulher, né? A mulher amada, ela era colocada como perfeita, como ideal, então tinha toda essa idealização e toda essa exaltação. E lembrando aqui que Bocage, ele utilizava uma linguagem muito direta, uma linguagem bastante simples, né? E aí ele se expressava por esse amor idealizado. Então ele traz traços do romantismo e traz traços também do classicismo, né? Então Bocage vai ser um dos principais representantes do arcadismo em Portugal. Vamos ver aqui uma poesia de Bocage que diz assim: nascemos para amar. Nascemos para amar a humanidade. Vai, tarde ou cedo, aos laços da ternura. Tu és doce e atrativo, ó formosa, que encanta, que seduz, que persuade. Enleia-se por gosto a liberdade, e depois que a paixão na alma se apura, alguns então lhe chamam desventura, chamam-lhe alguns então felicidade, qual se abisma nas lômbregas tristezas, qual em suaves júbilos discorre, com esperanças mil na ideia acesa. Amor ou desfalece, ou para, ou corre, e segundo as diversas naturezas, um porfia, este esquece, aquele morre, né? Então ele traz ainda os traços desse amor idealizado, né? Vocês veem que ele coloca toda essa questão
clássica também na forma dele compor, por isso ele diz nascemos para amar. E ele traz aí bem a questão da figura da mulher amada de uma forma bem idealizada. O arcadismo no Brasil. O arcadismo no Brasil foi um movimento literário que ocorreu durante a segunda metade do século XVIII. Nesse período da história, o Brasil passava por uma mudança muito importante na economia. A cana-de-açúcar, que fora tão explorada, deu lugar ao ouro, que fora descoberto em Minas Gerais, mais precisamente em Vila Rica, atual Ouro Preto. Influenciado pela independência dos Estados Unidos, pela opressão administrativa portuguesa, pelo ocasional declínio do ouro e pelas ideias dos filósofos do século das luzes, um movimento iniciou-se no Brasil, a Inconfidência Mineira, que buscava a independência do Brasil. Então, vocês conseguem observar que tem aí toda uma relação com os acontecimentos históricos da época que vão influenciar na forma de como produzir, né? Então, a cana-de-açúcar que foi tão explorada, logo no início, ele dá lugar a quem? Dá lugar à exploração de ouro, né? Principalmente ali naquela região de Minas Gerais. E aí isso vai desencadear vários outros movimentos, né? Como no caso aqui ele coloca a Inconfidência Mineira, que é um dos movimentos que buscavam o quê? Buscavam a independência do Brasil. No Brasil, o arcadismo teve como marco inicial a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, em 1768. E, ademais, a fundação da Arcádia Ultramarina, em Vila Rica. Vale lembrar que o nome dessa escola literária provém das Arcádias, ou seja, das sociedades literárias da época. Muitos autores brasileiros do arcadismo também ansiavam por uma sociedade mais justa e se uniram ao movimento, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Então, como eu falei para vocês, eles estavam ali sempre tentando denunciar, tentando participar, tentando ser ativos durante todo o processo, né, de composição aí do país. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre Cláudio Manuel da Costa, poeta, advogado, jurista brasileiro. Cláudio Manuel da Costa é considerado o precursor do arcadismo no Brasil e destacou-se por sua obra literária, mais precisamente a poesia. O poeta mineiro, em seus textos, aborda elementos locais, descrevendo paisagens temáticas pastoril e expressando um forte sentimento nacionalista. Acusado de participar da Inconfidência Mineira junto com Tiradentes, foi preso em 1789 e suicidou-se na cadeia. Suas obras que merecem destaque são Obras Poéticas, de 1768, e Vila Rica, de 1773. Então, esse é um pouquinho sobre um dos principais autores do arcadismo no Brasil, que é o Cláudio Manuel da Costa. Vocês veem que ele tem uma obra com bastante destaque, principalmente a poesia. Ele traz um sentimento nacionalista muito grande, ele exalta isso nas poesias, ele deixa essa questão do sentimento nacionalista bem forte nas poesias dele, né? E aí ele foi acusado de participar da Inconfidência Mineira junto com Tiradentes, foi preso, não aguentou toda essa pressão e acabou cometendo suicídio. José de Santa Rita Durão, autor do poema épico Caramuru, de 1781. Freire Santa Rita Durão foi poeta e orador, considerado um dos precursores do indianismo no Brasil. Influenciado por Camões, o poeta Caramuru, com o subtítulo Poema Épico do Descobrimento da Bahia, é baseado no modelo da epopeia tradicional, proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. O texto conta a história de um português, o Caramuru, que após ter naufragado em terras brasileiras, começou a viver com índios tupinambás. Então, Santa Rita Durão, ele vai trazer principalmente essa questão do índio na obra dele, né? Ele vai trazer essa questão indianista em suas obras. É tanto que uma das principais obras que ganha grande destaque é Caramuru, que vocês certamente conhecem. Se não leram a obra, com certeza vocês já ouviram falar, ouviram um filme que tem sobre Caramuru. José Basílio da Gama, poeta mineiro e autor do poema épico Uruguai. Basílio da Gama, nesse texto, aborda as disputas entre os europeus, os jesuítas e os índios, sendo considerado um marco na literatura brasileira. Participou da Arcádia Romana na Itália e foi preso em Portugal em 1768.
acusado de manter relações de amizade com os jesuítas. Suas principais obras são O Uruguai e A Declamação Trágica. Então, Basílio da Gama, ele é muito lembrado por essa obra, O Uruguai. Vocês também já devem ter ouvido falar, pelo menos quem está se preparando aí para os vestibulares, né, são obras que precisam estar sempre em destaque, que vocês precisam ter um conhecimento para que vocês possam ter um melhor aproveitamento nesses exames. Tomás Antônio Gonzaga, jurista, político e poeta luso-brasileiro, foi um dos grandes poetas árcades e pseudônimo de Disseu. A obra que merece destaque é Marília de Disseu, de 1792, carregada de lirismo e baseada no seu romance com a brasileira Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Com fortes impulsos afetivos, Disseu declara-se para a pastora idealizada Marília. Suas principais obras, Marília de Disseu e Cartas Chilenas. Então, mais uma vez, vocês conseguem perceber o quê? O uso dos pseudônimos, né, eles assinavam com outros nomes, e outra vez também a idealização da mulher amada. Então, vamos ver aqui alguns exercícios para a gente colocar em prática tudo isso que nós vimos. Sobre o arcadismo, é correto afirmar: 1. É uma escola literária que no Brasil compreendeu o período entre 1768 e 1808 e antecede o romantismo. 2. Também é conhecido como setecentismo e neoclassicismo. 3. Fugere urbem, locus amoenos e carpe diem são expressões em latim que expressam essas tendências árcades. Então, qual dos três estariam corretos? Foi bem falado aí, né, ao longo dos slides. Então, vamos ver aqui a opção correta. Opção correta, todas aquelas alternativas estavam certas, né? O arcadismo é a terceira escola literária brasileira e junto com o quinhentismo e com o barroco fazem parte da era colonial. Se vocês pegarem toda a trajetória, a gente vai ver o quinhentismo, depois vem o barroco e em seguida o arcadismo, compondo toda a literatura brasileira, conhecida também como a era colonial. É conhecida como setecentismo porque surgiu nos anos de 1700 e como neoclassicismo porque retomou valores referentes ao classicismo, um movimento artístico que surgiu durante o Renascimento na Europa. A expressão fugere urbem reflete a valorização da vida simples do campo, tal como loco amoenos, expressa a importância de viver em um local tranquilo, longe da cidade. Carpe diem, por sua vez, revela o desejo de aproveitar cada momento que a vida oferece. Então, todas as expressões expressam características do arcadismo. Questão número 2. Acerca do contexto histórico do arcadismo, quais as alternativas corretas, as alternativas certas? Letra A. Teve início no contexto da abolição da escravatura e da proclamação da República. Letra B. Teve início durante a Revolução Industrial. Letra C. Teve início durante as grandes navegações. Letra D. Teve início durante a transição do regime monárquico para o republicano. Letra E. Teve início em meio ao iluminismo. E aí, conseguiram identificar as opções corretas? Então, as alternativas corretas, a B e a E. Letra B. Teve início durante a Revolução Industrial. E a letra E. Teve início em meio ao iluminismo. O arcadismo ele é contemporâneo à Revolução Industrial. Quando grandes transformações econômicas começaram a acontecer na Inglaterra, e ao iluminismo, que é um movimento intelectual surgido na França, que defendia a razão em detrimento da fé, tá certo? Agora, o nosso momento português nas redes, eu trouxe para vocês como sugestão Caramuru, como eu citei antes ao longo do vídeo, né? Quem ainda não conhece a obra, quem ainda não teve a oportunidade de ler a obra, certamente já viu aí um filme brasileiro que ficou bastante conhecido. Então, Caramuru, 1781, é um poema épico do descobrimento da Bahia. Diogo Álvares Correia, conhecido como Caramuru, foi um dos primeiros portugueses a se estabelecer na Bahia. É considerado o pai biológico do Brasil, devido ao seu casamento com uma índia da tribo Tupinambá, chamada Paraguaçu. Não se sabe ao certo se chegou como náufrago ou se foi deixado propositalmente pelo capitão do navio, a fim de aprender os costumes e língua dos nativos, né? Então, esse poema ele também é chamado de poema épico do descobrimento da Bahia. Esse método era muito usado pelos portugueses na costa africana, com o intuito de que o indivíduo pudesse servir de ponte entre os portugueses e os habitantes locais. Conta-se que Diogo Álvares Correia só escapou de ser morto pelos indígenas porque disparou uma arma e matou uma ave.
Os índios que não conheciam a pólvora se surpreenderam com a explosão e passaram a chamá-lo de Caramuru, o filho do fogo, né? Então ele foi salvo aí já nos últimos momentos, né? Já que os índios não conheciam a arma. E aí o filme que é muito conhecido, né? Tem a Débora Seco, tem a Camila Pitanga, Celton Mello, bastante conhecido aqui. Se vocês tiverem a oportunidade de rever esse filme, Caramuru, a invenção do Brasil é a nossa dica de hoje. Aguardo vocês na próxima aula.